Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo nessa manhã, também nos ouvindo pela Rádio Melodia FM. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante sua mão assim, para a gente dar boas-vindas para vocês. Visitantes pela primeira vez. Tem um casal precioso lá de Piranga, o Marcos, a Luciana, o Pedro, deve ter subido também. Sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente. Queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Pode ficar sentados mesmo. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. São apenas 6 versículos. É um salmo de Davi, escrito ali ao cantor Mor. Provavelmente há um chefe ou um líder do louvor ali em Israel. Foi um salmo cantado ali por toda a comunidade de Israel, provavelmente cantado em todas as reuniões, no seu público. Esses salmos era entoado ali. Eu quero ler com vocês esse salmo. Diz assim: Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Deus. Ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou generosamente. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós queremos clamar nesta manhã pela Sua presença. Que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, venha me usar segundo a Sua vontade. Que essa palavra possa vir de encontro, Deus, à necessidade de cada um de nós, nesta manhã, desse dia, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Esse é um salmo de lamento, e a expressão até quando, que nós podemos ler aqui, ou por quanto tempo, ela é comum nos salmos de lamentação, e ele aparece, por exemplo, no Salmo 6, verso 13, 35, 17, 74, 10, 79, 5, 84, 90, verso 3, só citando alguns salmos. Não vai dar tempo de lermos todos eles aqui, mas só para a gente ter uma ideia e caminhar um pouco aqui nesse salmo de número 13. E em outros textos também, como Lamentações 5, 20, Jeremias vai expressar o seguinte: por que te esqueces de nós para sempre, nos abandonas por tempo tão prolongado? Também Abacuque, no capítulo 1, verso 2, ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? O clamor de Abacuque aqui expressa sua angústia, a sua decepção, ao ver ali a maldade e a violência aumentando a cada dia, enquanto o Senhor parece não intervir, enquanto o Senhor parece não estar agindo em favor do povo. Também Apocalipse capítulo 6, verso 9, quando é aberto ali o 5º selo, na visão de João, a Bíblia vai mostrar que debaixo do altar das almas, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho, essas almas também vão, está escrito no verso 10, Apocalipse 6, o seguinte: eles gritavam em alta voz dizendo, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Então a gente citei esses textos, mas tem diversos outros de lamento, e também a situação que muitos de nós às vezes encontramos nela e passamos por esta situação. Esse salmo que nós lemos, ele mostra que apesar da perseguição, oposição e circunstâncias difíceis que o povo de Deus sempre enfrentou, nós sabemos que o Senhor sempre está conosco, que nós podemos nos deleitar na sua graça e na sua proteção.
Não é possível determinar o episódio ou o tempo certo, de forma específica, em que o salmista Davi escreve esses salmos de número 13, mas claramente foi um tempo muito difícil da sua vida, um tempo de conflito, de perseguição, talvez ali pelo rei Saul ou por outros dos seus inimigos. Ele decepcionado, abalado, triste, ele pensava que Deus o havia abandonado, que Deus havia esquecido dele, que Deus havia virado o seu rosto. A alma do salmista estava claramente, nesses versículos nós lemos, abatida, angustiada. E ele vai tratar, nesses poucos versos, a respeito dos seus sentimentos, do verso 1 ao 2, dos seus adversários, verso 3 ao 4, mas também da sua fé, da sua esperança e de uma virada de chave que ele teve ali nos versículos de número 5 e de número 6. É interessante que Deus, ele havia prometido o trono para Davi. Quando Deus chama Davi, lá no livro de 1 Samuel ainda, e o profeta Samuel vai ali na casa de Davi, unge Davi, derrama o óleo sobre a cabeça dele ali, na frente dos seus irmãos, na frente do seu pai, e a Bíblia diz que ali o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, tomou Davi de uma forma muito especial, e Deus havia realmente prometido o trono para Davi. Mas o que acontece com ele a partir daí, além dele ter diversas experiências diretas com o próprio Deus, ser usado por Deus por muitas vezes, e isso estava relacionado diretamente com o secreto que ele tinha com Deus, lá enquanto ele apacentava as ovelhas do seu pai. Mas não foi só isso, não foi só bênção, só glória, só presença de Deus. Ele começa a enfrentar tempo de perseguição, tempo de luta, tempos de angústia e de muitas dificuldades. Davi, ele começa em um determinado momento, após ali derrotar o gigante Golias, ele começa a ser perseguido pelo rei Saul, e isso vai durar muitos anos, muito tempo de perseguição pelos seus inimigos. E nesses salmos aqui, Davi, ele vai repetir por 4 vezes essa expressão. É os salmos que mais repetidas vezes você vai ver essa expressão. Até quando, Senhor? Por quanto tempo? O Senhor se esqueceu de mim? O Senhor virou o rosto para mim? Nesses salmos, nós vamos ter essa repetição por 4 vezes, mostrando a agitação que estava diante da realidade que Davi enfrentava, a angústia que havia tomado conta da sua alma, e ele se sentia sozinho, sem forças, abandonado, sem condições de agir diante da oposição dos seus inimigos, dos seus adversários e do mal que assombrava a sua alma. Talvez seja essa a situação de muitos de nós. Talvez seja essa a situação de você que está aqui hoje sentado, aqui no templo, você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Não significa que Deus não está em você, que o Espírito Santo não está em você, que Deus não está conosco, mas por vezes nós somos pegos nessa situação. Difícil, tribulação, lutas, enfermidade, perseguições, conflitos internos, tantas dificuldades que nós enfrentamos, e nós lançamos esse clamor diante de Deus também. Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por essa dificuldade? Até quando eu vou enfrentar esse problema, essa luta, essa enfermidade, seja qual for o problema? Até quando, Senhor? Conversando com uma pessoa dias atrás, eu ouvi dessa pessoa essa expressão por diversas vezes. Eu não tenho mais forças. Eu não aguento mais. Parece que Deus não se lembra de mim. Parece que Deus não ouve as minhas orações. Parece que Deus não me atende mais. Eu estou prestes até a não ter mais fé como eu tinha antes. Estou lutando, mas não tenho mais forças, não sei até quando eu vou suportar. E nessa conversa, nessa visita que eu estava fazendo, depois pensando nesses salmos que Davi escreve, eu entendi ainda de uma forma mais ampla, que não somente Davi, como diversos homens na Bíblia, os profetas, reis, homens de Deus, os apóstolos, tantos homens de Deus, enfrentaram problemas semelhantes ou pior do que o que nós enfrentamos, porque nós não somos diferentes. Nós passamos por problemas assim. E muitas das vezes nós não sabemos como lidar
com situações difíceis, com angústias terríveis, que parece não ter fim, feridas terríveis causadas por situação que você viveu ou vive ainda, e que parece que nunca serão saradas, e você clama, busca, Deus, Tu és fiel, Tu me ouves, Senhor, atende a minha oração, e parece que Deus vira o rosto para você. Parece que o céu está fechado. Já aconteceu assim com alguém de vocês aqui ou só comigo? Parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Parece que Deus se esqueceu de nós. E o tempo vai passando, e nós vamos desanimando, perdendo as forças e quase desistindo. E aí vem o questionamento: até quando? Até quando, Senhor? Quando eu estava lendo esse salmo, meditando nele, li por diversas vezes e pensando nele, eu pude perceber como, às vezes, isso acontece conosco. Por vezes isso acontece conosco. Sabe aquela tristeza, aquela angústia, Fatinha? Lá no fundo da sua alma, causado talvez por alguém. Aquele conflito interno, sabe? Só você e Deus sabe. Ou às vezes, como eu disse, perseguição em determinada área da sua vida. Quem aqui nunca viveu uma situação como essa, mas eu gostaria de te encorajar nessa manhã, a crer que você não está sozinho, a crer que Deus está cuidando, Deus, Ele está conosco. Tem uma música da Nair Nani, que diz o seguinte, essa música, Isabela, né, Vitor? Isabela vai pegando o violão e já começa a cantar essa música. Todo dia em casa ela canta essa música. 1, 2, 3, irmãos, de verdade, 5, 6 vezes por dia. Ela pega o violão, firma o pé em algum lugar e começa cantando. Essa música tem um trecho dela que diz assim: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou. Jesus. Diga comigo bem forte nessa manhã, diga assim: Jesus. Olha que eu chamo o Vitor para cantar esse refrão aqui depois, né, Vitor? Eu não posso cantar, porque eu não sei cantar. Mas isso é tremendo, porque nas horas escuras da vida, naquelas angústias mais profundas, aquelas dificuldades que você chega a pensar, estou sozinho. Não, você não está sozinho, eu não estou sozinho. Eu quero te encorajar nesta manhã, eu quero sair daqui encorajado também, que eu não estou sozinho. Jesus está comigo, Jesus está conosco. Ainda que pensemos dessa forma. Hoje, queridos, eu confesso para os irmãos, não tenho dificuldade em falar isso, não é segredo mais para a maioria dos irmãos da igreja. Hoje eu deixei 2 pessoas aqui na fila de espera. Pastor Reinaldo e o Vinícius, fila de espera. Falei: Jesus, me ajuda a pregar a sua palavra hoje. Nem que seja por 10 minutos, 20 minutos, não sei quanto tempo. Mas eu quero pregar essa palavra, porque essa palavra, ela está queimando forte em meu coração. Sabe, aquele momento de você achar que você não vai conseguir nem subir no altar para pregar. Sabe, que você não vai ter condição nem de falar 1 minuto. Porque você sabe o que você está passando. E Deus também sabe. Mas eu louvo a Deus que eu já consegui chegar até aqui. Consegui chegar até aqui e eu sei que Jesus está comigo. E também eu creio pela fé que a mensagem, ela caminha segundo o Espírito Santo até o ponto que o Espírito Santo deseja. E eu tenho certeza que essa palavra já está falando ao seu coração, porque está falando ao meu coração nessa manhã. Eu quero te encorajar, querido, esse tempo de dificuldade, de luta, de angústia, de tribulação, vai passar, tenha certeza, vai passar. Para que o nome do Senhor seja glorificado. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha que lindo. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Davi estava angustiado, mas ele não estava desesperado. E lá no finalzinho do Salmo a gente vai ver isso. Ele não entrou em desespero. E é legítimo quando ele fala: até quando, Senhor? Até quando? Era um clamor que ele expressava do fundo da sua alma, mostrando a dor que ele estava sentindo naquele momento.
Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Não me ouve, Senhor. Não me atende, Senhor. E no verso 9, do capítulo 4 de 2 Coríntios, está escrito assim: perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. Queridos, nós não somos abandonados. Abatido às vezes, mas destruído não. Jamais. E ainda, também o Salmo 23, verso 4. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O Senhor está comigo. São versículos, queridos, textos que nos mostram, nos dá a garantia que o Senhor sempre está conosco. Nós teremos sempre a poderosa companhia do Pai, na pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Nós somos encorajados pelo apóstolo Paulo a colocar nosso olhar de fé na glória eterna, no céu, naquilo que o Senhor tem preparado para nós, e não somente das circunstâncias passageiras dessa vida. Por que eu digo isso? Porque a alegria, a tristeza, irmãos, ela faz parte da nossa vida. Elas fazem parte da sua vida. Você não vai viver alegre para sempre, mas também não vai viver triste para sempre. Nós vamos ter momentos que a tristeza vai chegar em nosso coração, no seu coração. Mas a alegria também, ela vai chegar em seu coração. Vai chegar em nossas vidas. E em Cristo, nós podemos ter paz em meio às adversidades. Tudo isso, queridos, a alegria, a tristeza, passa depressa. E por isso nós não devemos nos prender a nenhuma delas. Nem no momento de tristeza, estou preso, morreu, acabou para mim, não tem mais jeito, não vou mais conseguir. Ou ao mesmo tempo também, achar que a nossa vida vai ser só de alegrias, porque eu tenho Jesus. Quem tem Jesus aqui, amém? Eu também tenho, glória a Deus. Nós temos Jesus, queridos, mas nós somos carne e osso, nós somos seres humanos, nós passamos por diversas dificuldades nas nossas vidas. Apesar da realidade, ou das realidades não palpáveis, invisíveis, Paulo diz para nós olharmos para as coisas do céu, que são eternas, não da terra, que são passageiras. E apesar dessas coisas não palpáveis, invisíveis, aquelas que nós não estamos vendo, que não terem aparência de realidade, ou seja, você não pode estar vendo, mas elas têm valor eterno e são imperecíveis. Por isso nós somos estimulados a olhar para o céu, de onde vem chegando nosso Senhor em glória, e onde vamos viver para sempre, não para as aparências transitórias dos cenários deste mundo. Olhar para o céu, olhar para cima, onde nosso Senhor Jesus está sentado à destra do Pai, e nós temos a certeza, queridos, certeza que um dia nós estaremos lá com Ele. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Verso 21, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vai chegar um dia que esse corpo de dor, que às vezes somos acometidos de enfermidades, de angústia, de tristeza, de tantas outras coisas, ele vai ser transformado em um corpo glorioso. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, mais lamento, não haverá mais perseguição, não haverá mais nada desses sofrimentos que nós enfrentamos aqui, e enfrentaremos todos os dias, como os nossos antepassados enfrentaram, como muitos irmãos enfrentam nesse mundo afora. Um dia, esse corpo será transformado. A expressão de desespero do salmista Davi, elas são claras. Dos versos 1 ao 4, você meditando com mais calma, depois com mais tempo, você vai perceber que as expressões dele são de angústia, de alguém que está profundamente triste, alguém que se sentia realmente sozinho, mas em contrapartida, as expressões de alegria de Davi, de confiança pelo livramento do Senhor, estão registrados no versículo 5 e o versículo 6, que diz o seguinte: mas eu confiarei na tua misericórdia,
meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou com bondade, com generosidade. Ao ponto que ele fala, até quando, Senhor? Por 4 vezes. Até quando? Será para sempre? O Senhor não me atende, o Senhor não me ouve, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me ouve, não ouve meu clamor, o Senhor não me socorre. O Senhor me livra da morte, eu estou com medo de morrer, Senhor. Ele vai nesses lamentos, quando chega no versículo de número 5, a chave vira. Aquela alegria toma conta do coração de Davi, é assim comigo, com você também, queridos. Que possa virar essa chave na sua vida aqui hoje. Que possa virar essa chave na minha vida aqui hoje. Que nós possamos transformar o lamento em louvor a Deus. O lamento em louvor ao único Deus criador de todas as coisas, ao Deus que está conosco todos os dias. Esse Deus que ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor, que nos atende no tempo oportuno a Ele, que nos socorre sim, que a misericórdia dEle se renova todas as manhãs, que o nosso coração vai se regozijar nele sim, e que nós cantaremos louvor para Ele, direcionado a Ele para todo sempre, porque Ele nos trata com generosidade. A bondade de Deus não tem fim. Nós estamos aqui nessa manhã, queridos, é bondade de Deus. Esses salmos, queridos, salmo de número 6, ele não é uma prefiguração clara ou explícita a respeito do sofrimento do Messias, como outros salmos são. Salmo 22, por exemplo, 24, 22, mais claro deles. Esse salmo de número 13, ele não é uma prefiguração muito clara a respeito do Messias, a respeito de todo o sofrimento de Jesus ali na cruz. Mas nós podemos fazer uma breve conexão com o que Jesus passou lá na cruz. Quando nós olhamos o versículo 1 ao 4, o lamento de Davi, Davi se colocando diante de Deus ali, Davi falando a respeito dos seus inimigos, olha, Senhor, se eu morrer, os meus inimigos, eles vão gloriar, eles vão regozijar, eles vão ficar felizes com a minha morte. É isso que Davi está falando, ele está dizendo, Senhor, atende a minha oração, porque eu não quero morrer, eu não quero ficar dessa forma. Quando nós olhamos lá na cruz, ecoa também as palavras de Jesus, que sentiu o abandono do Pai e o seu momento de maior sofrimento, de maior dor ali na cruz. Jesus também está ali enfrentando a morte, os seus inimigos zombavam dele, regozijavam de sua aparente derrota, se alegravam por ver Jesus ali na cruz. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, queridos. Hoje é dia, todos os dias, né? Mas uma vez por mês, nós reunimos aqui para trazer a memória, juntos como igreja, o corpo de Cristo aqui, o sacrifício de Jesus ali na cruz em nosso favor. Mas Jesus lá na cruz, os inimigos estão zombando dele, estão rindo dele, estão olhando e dizendo, desce da cruz, você não é o Filho de Deus, se alegrando com a morte de Jesus, uma aparente derrota. Eles achavam que Jesus morrendo ali, ele estava derrotado para sempre. Engano deles. Engano deles. Jesus lá na cruz, ele vai citar uma frase poderosa que está lá nos Salmos, de número 22, verso 1, que sim, é um salmo 100% messiânico. Cerca da hora 9, Jesus vai bradar em alta voz, dizendo em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me abandonaste? Porque o Senhor virou o rosto para mim. Esse versículo está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus fazendo uma alusão a que Davi havia escrito a respeito dele, no Salmo 22, verso 1. Jesus lá na cruz, ele vai dizer em alta voz, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Porque o Senhor virou o rosto para mim? O Senhor não está me vendo? Ao contrário dos seres humanos, de nós, de Davi e tantos outros, que clamaram para Deus, Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor virou o rosto para mim. Seres humanos pecadores, falhos, cheios de problemas e conflitos,
Jesus não. Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro puro, santo, imaculado, sem nenhuma mancha. E a razão para essa declaração de Jesus é que ele estava carregando o pecado do mundo sobre ele. Jesus, que era sem pecado, assumiu a penalidade dos pecados da humanidade lá na cruz. E por isso Deus vira o rosto, porque Deus não compactua com o pecado. O pecado, ele causa separação entre Deus e o ser humano, entre Deus e o homem. Naquele momento onde Deus permite que todo pecado seja colocado sobre Jesus ali na cruz. Jesus diz: meu Pai, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E Jesus também, então, coloca diante de Deus essa pergunta: por que o Senhor me abandonou? Quando olhamos, voltamos para os Salmos de número 13, versículos 5 e 6, desde a mais profunda dor até o mais profundo louvor, do desespero à confiança, do sentimento de abandono a uma fé genuína que nos mostra que nunca estamos sozinhos. Quando Davi, queridos, clama nesses salmos pelo Senhor, quando ele fala no verso 3, considera, Senhor, considera e ouve-me. Senhor, atenta para mim, me ouve. Ó meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, ou para que eu não morra. Ilumina os meus olhos, tem a ver com a vitalidade, tem a ver com a vida, com a força. Não se sabe exatamente o que Davi estava enfrentando nesse momento. A maioria dos estudiosos concordam que era uma perseguição intensa imposta por Saul e seus inimigos. Mas Davi está dizendo: olha, ilumina os meus olhos para que eu não morra, Senhor, porque se eu morrer, Senhor, os inimigos vão dizer: eu prevaleci, eu venci, nós vencemos, ele perdeu. Para que ele, Senhor, para que eu não venha a vacilar, para que eu não desmorone de vez, Senhor, eu confio em Ti. Quando Jesus morre na cruz, todos pensaram, como os inimigos de Davi pensariam se ele morresse, ou se ele desistisse. Eles regozijaram com a morte de Jesus, ficaram felizes demais. E Jesus foi sepultado. E ao terceiro dia? O que aconteceu ao terceiro dia? Vamos dizer bem forte: Jesus ressuscitou. Está fraco, irmão, de novo. Oh, glória! Aleluia! Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o seu poder, morte? Onde está a alegria dos inimigos? Regozijem, se alegre. Como assim? Não tem jeito. Jesus ressuscitou, a pedra foi removida do lugar, o sepulcro está vazio, Jesus não está mais lá, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, 40 dias após, ele foi ao céu, está sentado à destra do Pai, à direita de Deus, olhando por nós, intercedendo por nós, cuidando da sua igreja. 10 dias depois dele subir ao céu, enviou o Espírito Santo que está em nós, que nos fortalece, nos direciona, nos dá discernimento, nos dá iluminação da sua palavra, alegra o nosso coração e nos garante que nós não estamos sozinhos. Tempos de angústia, sim. De luta, sim. De dificuldades, sim. De decepções às vezes, sim. De quase ir ao pó, sim. De ser quebrado tantas vezes, sim. Mas em nenhum momento estamos só. Ele está conosco. Davi, por 4 vezes ele vai dizer: por quanto tempo? É para sempre? Por quanto tempo vai esconder a sua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza diariamente? Davi não está falando de uma tristeza: agora eu estou triste. Não, é de uma tristeza, de uma perseguição intensa, de vários dias, anos de perseguição. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, ainda jovem, 16, 17 anos, e você pensa que no outro dia estava sentado no trono? Não,
Foram anos, anos e anos de espera. Agora ele é rei. Tranquilo, só que não. Continua a luta, irmãos. Deus coloca em nós o Espírito Santo, a unção dele, nos dá a graça dele, o favor imerecido. Sabemos que a misericórdia se renova todas as manhãs, né, Zé Lélio? Não é? E não é porque nós temos Deus, temos o Espírito Santo, nós estamos livres das coisas dessa vida. Nós estamos livres. Tem gente que pensa, né? Aceitei Jesus, meus problemas acabaram. Pelo contrário, levantou a mão, meu querido, já pegou uma espada, já caiu a espada na sua mão, é guerra. É luta, irmãos. É luta. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e pela fé nós temos essa convicção, que nós não estamos sozinhos. Davi ele fala no 3, considera-me, ó Senhor. Considere, ouve-me. Ouve, Senhor, a minha oração. Ele mostra um propósito, Senhor, para que o inimigo, para que meus adversários não digam, eu prevaleci. O que mais preocupava Davi, queridos, quando você medita, estuda sobre esses salmos e tantos outros, principalmente nesse, não era tanto os seus inimigos, a perseguição, ou que ele enfrentava nesse momento específico, a perturbação que estava na alma dele, diariamente, que mais incomodava a Davi, sabe o que é? O que era? O silêncio de Deus. Quem aqui já passou por um período desse? O silêncio de Deus. Parece que tudo está um caos, está de ponta cabeça. E você ora, jejua, lê a palavra, eu oro, nós somos bons crentes. Bons crentes. Sabemos que Deus está conosco, assim, de alguma forma, Ele está conosco. Sabe, você vem aos cultos, às reuniões, às células, benção demais, discipulado, você está todo dia e você busca uma semana, um mês, um ano, 2 anos, e Deus está em silêncio, Mateus. Deus não fala nada. Davi, o que ele sente nesse momento aqui, é exatamente o peso do silêncio de Deus. De saber que ele estava numa situação que ele dependia exclusivamente de Deus. E parece que Deus não ouvia. Eu quero te encorajar nessa manhã, falo isso pela 3ª vez, a ter essa confiança, a confiar na misericórdia de Deus. Porque a palavra nos garante que ela renova todas as manhãs. Confiar na misericórdia de Deus. Davi diz, olha, mas eu confiei na tua misericórdia. Verso 5, meu coração se alegrará na tua salvação. Minha vida vai se alegrar no Senhor. Em Deus a minha alegria. Então, Senhor, sabe o que eu vou fazer? O negócio está feio. Não estou ouvindo resposta nenhuma, né, Vitor? Estou buscando, clamando, uma causa específica. Esta semana uma pessoa, parece que 2 a 3 dias atrás, eu sentei com uma pessoa em lágrimas. Em lágrimas. Essa pessoa dizia, pastor, parece que tudo está se repetindo. Tudo está se repetindo na minha vida, já aconteceu há um tempo atrás. Tanto sofrimento, e eu pensei, agora vai funcionar, vai dar certo. E parece que tudo desmoronou de novo. Pastor, eu estou questionando, parece que Deus não está me ouvindo. Será que é tudo mentira o que eu ouvi de Deus? Olha, irmãos, a gente lida com essas coisas, queridos, no dia a dia. Sabe? Parece que Deus, o pastor, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Olha o que está acontecendo, olha que decepção que eu estou vivendo. Pastor, me ajuda. Queridos, com os rostos, os olhos banhados em lágrimas. Depois de um tempo ali, 40, 50 minutos de conversa, oramos. E aí, queridos, veio a alegria da salvação. A alegria de saber que o Senhor está conosco. Eu sempre digo, esses tempos de dificuldade, de deserto, de lutas que passamos, não é para nos matar, não, queridos. E não é também para revelar Deus para mim e para você, não. É para revelar nós mesmos, quem nós somos, se nós vamos permanecer firmes,
independentes da luta. Davi diz, olha, eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou. Eu quero cantar louvor ao Senhor nessa noite, nessa manhã, nesse dia. Quero louvar ao Senhor também, porque o Senhor, Ele tem me tratado com bondade. Você também? O Senhor tem nos tratado com generosidade, com bondade. Davi, ele vira uma chave. Ele vai de 0 a 100. Creio que de 0 a 100, em poucos minutos. Está lamentando, dizendo, em algum momento ele sente o conforto na sua vida, o conforto de Deus. Ele fala, o quê? Eu vou cantar louvor ao Senhor. Eu vou glorificar esse Deus. Porque mesmo em meio a todas essas dificuldades, Ele tem sido bom para comigo. Da mesma forma, queridos, Cristo tem sido bom para conosco. Deus enviou Jesus que morre lá na cruz, em nosso lugar, leva o peso de todo o pecado sobre Ele, tanta dor, tamanha dor, que Ele fala para o Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas Cristo venceu na cruz, amados, e nos deixou um caminho aberto. Então, nesses momentos, sabe o que eu e você precisamos fazer? Passar por esse caminho, entrar nesse caminho, nos achegar diante de Deus. E se você não consegue sozinho, eu ensino isso diretamente, diversas vezes aqui na igreja. Pede ajuda, irmão. Pede ajuda. Busca aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa, sabe, que você te inspira mais confiança, chega perto dele, perto dela, abre o seu coração com o seu discipulador, com o seu líder, com o seu pastor, abre o seu coração, pastor, meu líder, meu discipulador, eu já falei com Deus, já clamei ao Senhor, mas olha, eu não estou aguentando, me ajuda. Caminharão 2 juntos, se um cair, o outro ajuda a levantar. Hebreus capítulo 4, verso 16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Sabe por quê? Que nós podemos nos achegar ao trono da graça? Porque um vivo caminho foi aberto, através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso, meus amados, te encorajando e me encorajando mais um pouco nessa manhã, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, não se mantém distante em nenhum momento. O tempo todo, os olhos dele sobre mim e sobre você, ó, atentos. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não cochila, ele não dorme. O Senhor nosso Deus, Ele nos vê o tempo todo, nos ouve o tempo todo, nos responde o tempo todo? Não. Não. Responde a hora, na sua soberania, a hora que Ele desejar, a hora que Ele quiser. E muitas das vezes, a resposta do Senhor para nós, queridos, sabe qual vai ser? Minha graça te basta. Olha para o alto. Olha para as coisas dessa vida, não, que são passageiras. A alegria vai passar, a tristeza vai passar, a dor vai passar, a perseguição vai passar. Param de te perseguir hoje, daqui 10 anos aparece mais um, ou uma semana, né? Aparece outro te perseguindo, aparece outra dificuldade, e nós vamos indo, irmão, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, até chegarmos lá onde o Senhor tem preparado para nós. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos nessa situação, não tem como. Muitas das vezes Deus vai dizer, olha, minha graça te basta, fica aí com seu espinho na carne, fica aí com sua dor um tempo, ou para sempre também, ou para sempre. Mas sempre na convicção que o Senhor, Ele está conosco. Ainda que esse corpo, esse tabernáculo, seja desfeito, e vai ser na morte. Mas um dia, nós teremos um corpo glorioso. Você já pensou nisso? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A maioria das vezes, o meu problema, e talvez seja o da maioria de vocês, ou quem sabe de todos,
é que a gente só foca nas dificuldades. É assim ou não é? A maioria das vezes, nossos olhos, está vendo essa parede aqui? Está bonita, né? Está pintadinha, carpete novo, bonito aqui o altar, né? Carpete novinho, serviço de excelência, bacana. Aí você olha e fala, mas lá no cantinho, lá, que pedacinho lá, não ficou bem colado, não. Essa parede está bonita, mas tem uma marquinha ali que alguém fez. Essa palavra até que foi boa, mas tem... O ser humano é assim, queridos. Gente é assim. Nossa tendência é focar naquilo que, diante da grandeza de tantas outras coisas, é insignificante. Não desmerecendo a minha dor e nem a sua, mas eu quero dizer para você, diante da glória de Deus, daquilo que há de ser revelado um dia para mim e para você, isso que nós estamos passando é pequeno. É pequeno. Deus tem coisas grandiosas para nós, para mim e para você. Portanto, queridos, é legítimo. Você pode orar, pode falar para o Senhor, Senhor, até quando? Você pode dizer, Senhor, por quanto tempo? Você pode dizer, Senhor, me ouve. Considera, Senhor, olha o que eu estou dizendo, olha para mim, ilumina, Senhor. Olha, Senhor, meus inimigos. Pode ser essa a minha oração nesta manhã e a sua também. Não tem problema nenhum. Mas não deixa isso tomar o lugar da adoração na sua vida, meu irmão. Não deixe isso tomar o lugar de Deus na sua vida, porque o Espírito Santo habita em você. Ele habita em nós. Não deixa isso enfraquecer a sua fé. Não deixa isso fazer você desanimar, você parar na metade do caminho. Nós não vamos deixar isso nos abater, nos jogar na lona e ficar lá. De maneira nenhuma. Nós podemos dizer como Davi, eu confio no Senhor. Ainda com todas as minhas fraquezas, eu confio no Senhor. Meu coração, Senhor, vai regozijar em Ti, vai alegrar em Ti. Eu vou cantar louvor a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe, irmão, não sei se você já viveu isso, daqueles momentos difíceis da sua vida. Ao invés de você começar a reclamar, a choramingar, e aquele, e aquela, você começar a dizer, Senhor, como o Senhor é bom. Senhor, sua misericórdia é para sempre. Ô Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor fez. E você começa a louvar o Senhor, você começa a cantar, tocar um instrumento, ou não tocar, ou não cantar, mas falar ali com o Senhor. E de repente, vem aquela alegria na sua alma. Quem já viveu isso aqui? Glória a Deus, pelo menos a metade já. Você que ainda não viveu, eu quero crer que você vai viver isso também. Em nome de Jesus. Ninguém se achega diante de Deus com perfeição. Totalmente cheio, ao ponto de dizer, Senhor, nem precisa mais. Nós sempre chegamos diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor, eu não vou conseguir. Mas, Senhor, toda a honra, todo louvor e toda a glória, seja sempre para o Senhor. Na convicção de Filipenses 3:21, porque eu creio, Senhor, parafraseando aqui o verso, que um dia, esse corpo será transformado em um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a Ti todas as coisas. Todos nós, queridos, estamos nas palmas das mãos de Deus, entenda isso. O globo terrestre está nas palmas das mãos de Deus. Hoje nós vamos cear, daqui a pouquinho, né? Olha que privilégio, que bondade de Deus. Quantos inimigos, adversários das nossas almas, das nossas vidas, já levantou contra nós para tentar de alguma forma impedir ou não deixar que você se aproxime de Deus. Mas olha você aqui, olha nós aqui, nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Quando nós pensamos que não tem mais ninguém, que não tem mais saída, Jesus ficou. Jesus está, queridos. O amigo se foi, os colegas se foram, o pastor não está presente, o líder também não, mas Jesus está lá, Adriana. Jesus está lá. Isso, queridos, me encoraja a prosseguir,
e a saber que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E que no tempo certo, tudo isso, toda essa situação que nós vivemos, que você está vivendo, que tantas pessoas estão vivendo nesse momento de adversidade, de angústia, de tristeza profunda, isso vai se transformar em bênção, eu creio nisso, em honra ao nome do Senhor. Por isso o tema dessa palavra, transformando o lamento em louvor. Transformando o lamento em louvor. Que você possa, através dessa palavra, meditação desses salmos, que nós possamos também transformar o nosso lamento em louvor. O nosso choro em louvor. A nossa dor em louvor. Que tudo que nós fizermos seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Talvez você entrou por essas portas hoje, vivendo uma situação parecida como essa de Davi. Mas eu quero crer e profetizar, pela fé, na sua vida e na minha vida, que se essa for a vontade de Deus, que você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Muito melhor do que eu cheguei. Muito melhor do que nós chegamos. Convictos que a nossa tristeza será transformada em alegria. A dor, seja qual for, em uma perfeita saúde física, emocional, espiritual. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluia. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Dê o pessoal do louvor, por gentileza, venham. E nós vamos, daqui a pouco, estar ministrando a ceia. Glória a Deus. Eu quero chamar o pastor Reinaldo. Você pode ministrar a ceia, por favor? O pastor Reinaldo vai estar aqui ministrando a ceia. Mas eu queria fazer uma oração antes. Pode vir, pastor. Fazer uma oração antes com todos vocês. Sentados mesmo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai Santo, Deus amado e querido. Nós queremos nessa manhã, ó Deus, te louvar, te exaltar, te engrandecer, ó Deus. Porque o Senhor é bom, Pai. Assim como Davi entendeu, Pai. A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Que o nosso coração, ó Deus, venha regozijar, ó Deus, na tua salvação, no socorro do Senhor, Pai. Porque também está escrito que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Que nós venhamos cantar, ó Deus, louvor ao Senhor. Que nós venhamos te exaltar, ó Deus, em todo o tempo da nossa vida, porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos tratado com generosidade, ó Pai. Ainda que em tempos difíceis, ó Deus, e muitos de nós temos essa sensação, ó Deus, que o Senhor não está nos vendo, que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor não nos atende, que o Senhor virou o rosto para nós, e nós clamamos como Davi: Senhor, até quando o Senhor esquecerá de nós? É para sempre, Deus. Por quanto tempo o Senhor esconderá o teu rosto de nós? Olha, Senhor, os nossos inimigos estão se alegrando, parece que fomos derrotados, parece que não há mais saída, a nossa alma clama dentro de nós, e parece não ter solução, Deus. Parece não ter jeito mais. Parece um sofrimento que não tem fim. Problema familiar não se resolve, conjugal não se resolve. O filho não se liberta das drogas, dos vícios, não se converte. Os pais não se convertem. A enfermidade não é curada. Parece que as portas nunca vão se abrir. Mas nós sabemos, ó Deus, que não existe ferrolho, ó Deus, que resista quando o Senhor age. Quando o Senhor age, ó Pai, ninguém pode impedir, Deus. Oh, aleluia.
ainda que por um tempo ou um pouco de tempo, os inimigos se alegraram, os adversários se alegraram, os perseguidores se alegraram com Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, com a sua morte ali na cruz. Mas o Senhor venceu naquela cruz por nós. O Senhor venceu por nós. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Acende essa chama em nosso peito, Senhor. Aquece os nossos corações com a sua presença, Espírito Santo. Tira as escamas dos olhos, os comichões dos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo, e nós sabemos que o Senhor está fazendo coisas grandes, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, pela fé, prevalecer contra os nossos adversários, prevalecer contra nós mesmos, Senhor. Que nós venhamos ter inteira confiança em Ti, na Tua bondade, na Tua misericórdia, regozijar no Senhor, alegrar no Senhor, cantar ao Senhor louvores de adoração, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos desamparou, não nos desampara e nunca nos desamparará. O Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos ficar presos, apegados a coisas dessa vida, mas que nós possamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Eu creio que nesta mensagem, nesta ministração, o Senhor pode, segundo a sua boa vontade, enxugar lágrimas aqui nesta manhã, consolar corações aflitos, curar enfermidades, transformar vidas pelo poder da sua palavra. E que em nome de Jesus, ó Deus, o seu nome seja glorificado para sempre. Amém e amém e amém. Se você quiser, aplauda o Senhor neste momento com toda alegria, em nome de Jesus.